Hoje vamos ver como Jesus encaminhou a conversa com a samaritana. Vejam, vimos ontem, ela havia feito uma pergunta preconceituosa para o Senhor Jesus. Como tu, sendo judeu, pedes para beber a mim, que sou mulher e sou samaritana? Como é que isso pode estar acontecendo? Vocês não nos consideram impuros? Veja o que a nossa lição escreve. O ódio existente entre judeus e samaritanos impedia a mulher de prestar um favor a Jesus. O Salvador, porém, buscava a chave para aquele coração. E contato, nascido do amor divino, em vez de lhe oferecer um favor, ele pediu. O Senhor pediu, colocou-se de forma humilde, pedindo à mulher. O oferecimento de uma gentileza poderia ter sido rejeitado. No entanto, a confiança gera confiança. Veja agora a resposta do Senhor Jesus. Estou lendo o capítulo 4, a partir do verso 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água da vida. O Senhor Jesus estava começando a ensinar a ela agora quem era o Messias, o ensino do Senhor Jesus. Conheça o Messias. Se você conhecesse o Messias, você ia pedir a ele água e ele daria água viva. Mas veja a continuação, como ela respondeu a Jesus, o diálogo entre Jesus e a samaritana. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar água do poço que é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Ora, se você não pode nem tirar a água desse poço que é fundo, como é que você pode dar água viva? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Quem beber da água do poço vai ter sede. Depois de algumas horas, no dia seguinte, vai ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O Senhor Jesus sacia a sede espiritual, satisfaz a sede espiritual. Naquela época, no tempo de Jesus, estava falando isso para a samaritana, mas ele sacia essa sede espiritual nos dias de hoje também, para cada um de nós. A experiência da conversão, é isso que Jesus estava falando para ela. Se você beber da água, você vai se tornar uma fonte. Vai dentro de você, vai ser fonte a jorrar para a vida eterna. Aí ela respondeu ao Senhor: Senhor, então dá-me de beber, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscar água. Ela ainda não tinha compreendido que Jesus estava falando de uma água espiritual. Ela estava pensando na água física, aquela que ela ia buscar a cada dia. Quem sabe todos os dias, lá por volta do meio-dia, ela ia com seu cântaro buscar água. E ela agora falava assim: bom, então se o Senhor me der essa água, eu vou me livrar desse trabalho. Não vou mais precisar vir aqui. A samaritana não havia entendido ainda que se tratava de uma sede espiritual e não de uma sede física. Veja dois textos que a nossa lição apresenta do Velho Testamento sobre as águas, sobre o significado das águas vivas, no contexto do povo de Israel. Jeremias 2:13. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Ora, o povo de Israel havia, em várias ocasiões, o povo de Israel deixava o manancial de águas vivas, que era o Senhor Deus. E cavavam cisternas rotas, isso quer dizer, iam atrás de outros ensinos, iam atrás de outros deuses, como se fossem cisternas rotas ou cisternas rachadas que não conseguiam reter a água. Veja ainda o texto de Zacarias, capítulo 14, verso 8. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém
águas vivas. Promessas de águas vivas. Promessa de água espiritual, que tinha a capacidade de saciar a necessidade espiritual do povo. Veja aqui um parágrafo da nossa lição. A água é necessária para a vida. Os seres humanos não conseguem existir sem ela. Portanto, a água também pode ser uma ilustração poderosa e apropriada da vida eterna. Por isso Jesus disse, o verso que está lá em João 4,14, que já lemos: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. O nosso corpo humano, irmãos, é composto basicamente de 60% a 70% de água. A água é fundamental para o corpo humano. Quando nós temos necessidade, quando nós não temos carência de água, nós passamos a ter doenças. A água é necessária para, através do suor e da urina, expelir as toxinas do nosso corpo. A água é necessária para hidratar todas as nossas células. A água é fundamental, irmãos. A água física é fundamental para o nosso corpo físico. Mas o Senhor Jesus estava tratando aqui de água espiritual, de alimento espiritual, para saciar a nossa sede espiritual. Da mesma forma, irmãos, que a água é importante, é fundamental, é imprescindível para a nossa vida física. A água espiritual, as águas vivas, as águas da vida eterna são imprescindíveis para a nossa vida espiritual. Mas ainda, irmãos, o Senhor Jesus diz que além de nos saciar com a água espiritual, Ele pode nos transformar em fontes. Veja só que maravilha. João 7, 37 e 38. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus estava se referindo aqui à Escritura de Zacarias 14:8, que foi a que lemos. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. Águas vivas correrão de Jerusalém, através do Senhor Jesus Cristo. Águas espirituais. Mas diz ainda, do seu interior fluirão rios de água viva. Ora, você não vai ter somente a sua sede saciada, mas você vai se transformar em fonte. Rios de água viva, rios quer dizer abundantemente. Eu costumo dizer, irmão, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, nunca é mesquinho, nunca é miserável, Ele sempre nos dá em abundância. E Ele está falando assim, se você beber da água que eu lhe der, você vai virar fonte, de você vai fluir rios, vão fluir rios de água viva. Que Deus nos abençoe, que a gente receba essa água, que a gente beba essa água, que a gente se satisfaça com essa água, mas que a gente faça com que em nós flua também águas para que outros possam saciar a sua sede, para que outros possam encontrar o Senhor Jesus, para que outros possam beber dessas águas vivas, dessa água espiritual que é o Senhor Jesus que nos provê.